Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela, este podcast gravado aqui a meio deste torneio de Indian Wells, o primeiro ATP Masters 1000 da temporada, para muitos considerado uma espécie de quinto torneio do Grand Slam, tendo em conta essencialmente as condições, o tamanho do complexo e habitualmente a importância que os jogadores dão à prova. É claro que teremos também na segunda quinzena de março um torneio de categoria muito semelhante, em termos, aliás, de categoria igual e de quadro igual, ou seja, um torneio de características muito semelhantes, mas de facto este torneio de Indian Wells para já não tem desapontado, temos tido grandes encontros, já alguns sobressaltos grandes para os principais favoritos. Aliás, um deles, diria que até ao momento a maior surpresa é a eliminação do Félix Auger-Aliassime, que é o número 3 da corrida para Turim, um dos melhores jogadores do ano, foi eliminado logo no seu primeiro encontro na competição feminina. Enfim, mais surpresas, mas diria que a eliminação da Aryna Sabalenka talvez seja o maior destaque. Claro que Pedro Gonçalo Pinto, o grande destaque, no entanto, da primeira semana, penso que não deixa de ser aquela vitória incrível do Rafael Nadal, depois de ter estado a perder por 5-2 na terceira partida, foi buscar um encontro de forma milagrosa. Ainda não foi desta que ele perdeu, vamos lá ver se será esta semana. O que é que achas? Achas que ele agora vai arrancar para um título aqui em Indian Wells? Eu já não consigo, neste ano, falar contra o Nadal de achar que ele vai perder por ser mais lógico perder, porque na verdade contra o Sebastián Corda, e nós até estávamos a falar durante o encontro, ele vai avançando no terceiro set o Corda, quando chega ao 5-2, nenhum de nós os dois achou que ia ser possível haver ali uma reviravolta. Corda precisava de um jogo de serviço, estava a jogar muitíssimo bem, ele faz um grande segundo set, no terceiro até ao 5-2 também está muitíssimo bem. E depois aconteceu Rafael Nadal, foi um bocadinho parecido com aquilo que foi no Open da Austrália. Ele até no fim do encontro disse que achou que estava perdido como na Austrália e que nesse momento entrou naquele modo de vou tentar pelo menos obrigar, neste caso o Corda, a ganhar os pontos, a ganhar ele o encontro. As coisas começaram a mudar e o Corda começou a desligar, começou a não conseguir acompanhar, ainda forçou o tie-break e depois ali Nadal consegue levar a melhor. Acho que contra o Daniel Evans, o britânico não tem grandes hipóteses. Depois é interessante se houver um reencontro com o Denis Shapovalov, porque acredito que Shapovalov tenha ficado com um sabor muito amargo do que aconteceu no Open da Austrália, em que acaba por perder um quinto set quando se calhar não era suposto o Shapovalov ter perdido, mas acho perfeitamente possível que o Nadal seja eliminado já, por exemplo, pelo Denis Shapovalov. No entanto, também pode acontecer ganhar o título. Ele, se fizer final, volta ao top 3, volta ao terceiro lugar do ranking ATP, que é impressionante, tendo em conta aquilo que vivia há uns meses. Mas falavas desta semana e aproveito aqui também para meter outro encontro, que foi o que aconteceu ontem de madrugada, do Sasha Zverev. Sim, eu até já me esquecia, porque foi já tão tarde. Mas é verdade, eu diria que enfim, que nenhum desses dois resultados, só antes de ouvir o raciocínio, nem o do Félix, nem o do Alexander Zverev, são propriamente grandes surpresas, mas a mim, sinceramente, esse talvez seja um bocadinho mais surpreendente, apesar do Félix estar a fazer uma melhor época do que o Sasha. O Sasha está a fazer um mau ano, tem sido talvez a desilusão da época. Está a fazer, tal como aconteceu quando ganhou as primeiras ATP Finals, no início do ano seguinte não começou muito bem, mas ontem o que mais me surpreendeu, e comentei esse jogo até às 6 e tal da manhã, foi o nível do Tommy Paul, que estava, o primeiro set foi inacreditável, depois no segundo foi acompanhando e no terceiro, a partir do 4-2, voltou a ser incrível, inacreditável o nível a que ele jogou, e se ele continuar assim, vai ganhar a muita gente e consegue facilmente entrar no top 20 e quem sabe sonhar com mais, porque de facto ele ontem mostrou que tinha tudo completamente alinhado, foi uma exibição estrondosa e estou muito curioso para perceber o que vai acontecer nesta segunda semana. Os grandes nomes continuam por lá e há muito em jogo, o Medvedev a tentar defender a liderança do ranking ATP, tem de chegar aos quartos de final, algo que nunca conseguiu na carreira em Indian Wells, portanto temos tudo aqui para ter um torneio bem ao estilo de um grande slam. Sim, sobre o Tommy Paul, ontem eu lembro-me de a certa altura de ler em direto uns comentários de uns espectadores que falavam, e falámos aqui também do Corda. Há de facto uma série de jogadores norte-americanos aí sub-25 anos muito, muito bons, nenhum deles até ao momento conseguiu ser um grande campeão, e alguns já andam no circuito há muitos anos, como é o caso do Paul, do Fritz, do Opelka, do TFO. Eles são todos muito bons, mas de facto parece que falta sempre ali qualquer coisa competitiva. O Tommy Paul de todos é aquele que está a demorar mais tempo a chegar a um nível
vá de top 30, ele nem sequer foi top 30, os outros todos já foram, o Opelka e o Fritz já foram top 20, inclusivamente, o Tiafoe já fez quartos de final de Grand Slam, mas eu acho que o Tommy Paul, de todos, até é aquele que tem mais ténis, ou seja, é aquele que tem mais, tem um ténis mais difícil, para mim é o jogador mais difícil de compreender dessa geração, sempre foi, agora ele parece já um bocadinho mais focado, mas mesmo assim, quer dizer, ele este ano, eu lembro-me, ele no Open da Austrália tem uma derrota péssima com o Kecmanovic numa secção do quadro que estava muito fraca, que era aquela secção que ficou sem o Djokovic, e tem alguns resultados que são difíceis de explicar, porque ele, em termos de talento, ele, enfim, é um jogador um bocadinho diferente dos outros americanos. Talvez não tenha uma bola tão, não bata na bola, não tenha um serviço tão grande, não tenha uma pancada tão diferente das outras, mas enfim, ontem o Christopher Clarey, que é um jornalista norte-americano que acompanha o circuito há muitos anos e que é dos mais credenciados dos Estados Unidos, dizia que ele tem um bocadinho de Andre Agassi, e eu acho que na resposta ao serviço, sem dúvida. A resposta ontem no primeiro set foram 4 winners, só no primeiro set. Sim, e 2 metros dentro do corte, não é? Era. Hoje alguém dizia que ele parecia a Marion Bartoli a responder nos seus tempos áureos, e de facto, sem dúvida que sim. Em relação a esta primeira semana, de facto, tirando o Sasha e o Felix, os outros favoritos foram mais ou menos avançando. Houve naturalmente aquela questão do Novak Djokovic ter desistido já depois do quadro sair, e na competição feminina, enfim, tivemos várias surpresas. Talvez a maior desilusão até tenha sido, para além da Sabalenka, que tem feito um ano um bocadinho difícil, a Jelena Ostapenko, que vinha a jogar incrivelmente e que perdeu logo no seu primeiro encontro. De resto, enfim, a Ons Jabeur vinha de uma lesão e depois de um resultado não tão assim incrível em Doha, não foi propriamente uma grande surpresa. E a Karolina Pliskova, a maior desilusão foi porque ela esteve a ganhar por 6-2, 5-2, mas o seu primeiro encontro do ano perdeu, mas ainda assim mostrou algum nível. Depois temos a Naomi Osaka, que foi tudo aquilo que aconteceu. Sim, exatamente. Aí não é propriamente uma surpresa, porque aquela história, não sei se podemos falar um bocadinho disso, dessa questão e da Anisimova, posso passar a palavra a ti, mas apenas para dizer rapidamente que, independentemente daquilo que se passou com a Naomi Osaka nesse encontro, que eu acho que obviamente é uma situação delicada e que só ela é que sabe aquilo que vai na cabeça dela e aquilo que sentiu, mas independentemente do que aconteceu, no segundo set, então, a Naomi jogou muito bem, mas ela foi completamente arrasada por uma adversária que jogou a um nível, eu nunca a tinha visto jogar assim. Ela já tem feito alguns bons resultados, a Kudermetova, ela fez recentemente final no Dubai, por exemplo, mas ela jogou, eu nunca tinha visto ninguém ultrapassar em potência a Naomi Osaka de fundo do campo, e ela conseguiu fazer isso. E é muito interessante esta Kudermetova, porque ela não só é treinada por um russo, que é o Sergei Demekin, que trabalhou muitos anos com a Vera Zvonareva, nos tempos em que a Zvonareva era número 2 do mundo, como agora contratou o argentino Franco Davin, que trabalhou muitos anos com o Juan Martín Del Potro, foi ele que levou o Del Potro ao título do US Open, e também depois trabalhou nos últimos anos com o Fábio Fognini e o ano passado com o Cristian Garin. Ou seja, aqui uma junção interessante, um treinador argentino que nunca trabalhou com uma jogadora topo do ranking feminino, com uma jogadora russa que tem essencialmente como característica bater forte na bola. Portanto, é curioso essa ligação, mas não sei como é que olhaste para aquele episódio, não só o da Osaka, como o da Anisimova. Aquilo foi ali uma noite muito estranha. É estranho, é uma boa maneira de descrever o que se passou, especialmente a Anisimova. Foi tudo muito esquisito o que aconteceu, a sequência de eventos, depois saiu do encontro, já não voltou, depois quando comentou essa situação disse: guardem as críticas para vocês, não quer saber. Mas acima de tudo, e queria fazer esta referência, do que lemos de comentários das pessoas nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, há uma falta de compaixão muito grande de quase toda a gente, e eu imagino cada pessoa na sua profissão, se tivesse lá alguém, uma pessoa qualquer do público, a chamar-lhes estúpidos, ou a chamar nomes, a chamar o que quer que seja enquanto eles estavam a trabalhar, tenho a certeza que não iam gostar nada. Se calhar não começavam a chorar, mas tenho a certeza que não iam gostar nada. Quanto à Naomi Osaka, o que me parece é que ela ainda tem ali várias questões para resolver e para tratar, para que se consiga focar-se unicamente no ténis. Acho que há paradigmas que devem mudar, não é aceitável de facto haver insultos no meio de um encontro, mas é um bocadinho o que o Andy Murray disse, não sei se tu viste, ele disse que a Naomi Osaka obviamente que lamenta por tudo o que lhe aconteceu, mas que no desporto isto está muito presente e ela tem de estar preparada para lidar com estas críticas e mesmo a meio do encontro. Portanto, eu de facto tenho compaixão pelo que ela passou, obviamente não é fácil,
mas parece-me claramente que há ali várias situações que ela tem de tratar, se calhar antes de conseguir voltar a lidar com tudo isto. E na verdade estamos a falar de uma jogadora que de repente toda a gente dizia que ia dominar por completo o circuito feminino, depois de uma Serena Williams. Falava-se muito da Naomi Osaka e já se falava de, bem, vai conquistar 10, 15, 20 títulos do Grande Slam, e se calhar ela não conseguiu lidar com tudo isso, e tudo isto junto acabou por fazer muito peso e que a quebrou completamente, e começa a ter algum receio de que ela não se vai conseguir erguer para recuperar o nível que outrora mostrou. E é preciso perceber que ela ainda tem 24 anos, portanto ela está mais do que a tempo de resolver essas coisas, e ainda ela para já podia se retirar já hoje e já tinha um currículo que é um dos que neste momento é o melhor da sua geração, e que já tinha um currículo que a tornaria uma jogadora que entraria na história do ténis, até por tudo aquilo que ela significou até fora do corte. Independentemente disto ser mau, eu acho que é evidente que era preferível que estes assuntos, que ela não tivesse a necessidade de trazer estes assuntos da saúde mental e mostrar estas fragilidades, mas eu acho que o facto dela mostrar esta fragilidade, apesar de ser uma super atleta e de ser a desportista mais rica do mundo, e o facto dela trazer estes assuntos de não conseguir, destas questões psicológicas de uma pessoa que é atleta de alta competição, que está habituada à pressão desde muito pequenina, estar a ter dificuldades em lidar com coisas que são relativamente básicas, como é o facto de alguém, em 10 mil pessoas num estádio, alguém não gostar de ti. Quer dizer, isso vai sempre acontecer ao longo da carreira. É impossível ela agradar a toda a gente. Agora, ela depois disse que aquilo teve a ver com um subconsciente de palavras que ela ouviu da Serena Williams, de críticas e de insultos racistas às irmãs Williams em 2001. Só ela é que poderá saber se de facto isso está na sua mente ou não. Agora, são coisas completamente diferentes, incomparáveis, não teve nada a ver uma coisa com a outra. A situação da Serena Williams teve um contexto, o mundo evoluiu de maneira que é muito difícil até nós que temos, que nascemos nos anos 90, de termos, é muito difícil termos a percepção do quanto o mundo, e em particular a sociedade norte-americana, evoluiu ao longo dos últimos 20 anos em questões como o racismo. Portanto, vivemos noutro mundo, o racismo continua a existir, mas aquilo ali não teve nada a ver com o racismo, não teve nada a ver com o facto dela ser... saiba. Exato, quer dizer, teve a ver com provavelmente um espectador alcoolizado que não gostou que ela tivesse mandado 2 direitas para a rede no primeiro jogo, se calhar apostou nela. Quer dizer, ela provavelmente deve receber centenas de mensagens de ódio quando perde um encontro por causa também de questões de apostas. Mas de facto foi uma primeira semana de Indian Wells animada, a segunda vai ser também boa, já iremos, nós daqui a pouco vamos responder aqui a um par de perguntas que nos deixaram no nosso Instagram, e algumas delas são de aposta de vencedores para Indian Wells, portanto vou guardar essa parte para essa altura das perguntas. Muito rapidamente, em relação ao ténis português, Nuno Borges, que esteve aqui connosco há uma semana no nosso podcast, ele queixava-se do frio de italiano, mas foi no frio que ele chegou a mais uma final Challenger e acabou por não ganhar ao Carlos Sabernet, que é um jogador muito duro, mas grande semana para o Nuno. E mais uma semana em que ele mostra de facto o potencial que tem, com várias boas exibições. Gostei de ver a força mental que ele teve, especialmente nas meias finais, num encontro que estava praticamente resolvido, de repente complicou-se muito com o Flávio Gioboli, um tenista italiano jovem muito talentoso. De repente aquilo complicou-se, vai ao terceiro set, sofre o break no início da terceira partida, e no entanto conseguiu ter força para voltar, para lutar e ganhar esse encontro. Depois a final já sabíamos que seria sempre muito difícil contra o primeiro cabeça de série, não é uma derrota que o envergonhe minimamente, até porque aquelas condições são de facto muito difíceis e para o ténis dele não eram muito favoráveis, tudo muito mais lento, ficava mais difícil para ele, mas é mais uma semana boa. Esperemos que esta, que agora começa novamente no mesmo local para ele e para o Gastão Elias, também corra bem e que ele continue a escalar no ranking rapidamente, eu acredito. E também há uma pergunta que nos fizeram em relação a isso ao Nuno Borges, e posso já responder, porque nos perguntavam o que é que nós esperamos para ele em termos de ranking este ano, e eu acho que é claramente possível ele ser top 100 já esta temporada. Não é fácil, mas acho que é claramente possível e vejo perfeitamente a conseguir furar o top 100 ainda este ano, e depois vai depender muito também de alguma sorte que ele tenha nos torneios ATP em que entrar, para depois subir mais rápido, mas eu acho que top 100 é perfeitamente plausível. Essa pergunta do Pedro Maia, ele pergunta até ao final do ano que ranking é que o Nuno pode almejar. Eu acho que
top 100 é muito seguro se ele não se lesionar, porque ele Sim. há alturas do ano em que por e simplesmente não defende pontos. Agora tem ali, tem um mês de abril e maio um bocadinho mais pesados, em que defende uma final do Challenger E depois e defende uma final do Challenger, segunda ronda no Estoril Open e depois a meia final do outro Challenger, mas depois durante 2 meses não defende absolutamente nada, nem um ponto. Por isso vamos ter certamente o Nuno, porque ele é um jogador muito consistente e consegue muitas vezes, como dizes há pouco, mesmo quando não joga muito bem, ou mesmo quando tem um dia em que tem algumas flutuações, ele consegue arranjar maneira de ganhar na mesma, e isso é fundamental para o circuito Challenger onde ele está. Eu acho que ele vai aproximar-se do top 100 muito rapidamente. E depois é isso, vamos ver se ele, a nível ATP, em que é preciso tu seres mais consistente, se ele vai conseguir saltar logo ali patamares. Eu acredito que sim, porque a verdade é que o Nuno tem mais vitórias do que derrotas quando defrontou os jogadores do top 100, e nós até comentámos aquele encontro dele juntos na Maia, na altura recuperámos essa estatística. Eu, se não estou em erro, ele defrontou jogadores do top 100 mundial 4 vezes, ganhou 3 encontros, portanto só perdeu com o Marin Cilic e ganhou. E não sei gosto de ganhar. Exatamente, perdeu 6-4 no terceiro set, penso eu, de resto ganhou ao Roberto Carvalhas, ganhou ao Jordan Thompson e ganhou ao Camille Matchjak naquele encontro da Davis. Portanto, ele tem mais vitórias do que derrotas de quantos jogadores desse nível. É claro que não quer dizer que quando vá para o circuito ATP vá ganhar mais encontros do que perder logo de início, mas eu estou em crer que ele tem nível para estar nesse patamar, e mais tarde ou mais cedo vai começar a saltar, pelo menos para os qualifyings dos ATPs 250. Em relação também ao ténis brasileiro, e porque temos naturalmente muitos seguidores, muitos leitores brasileiros, o ténis brasileiro, enfim, para a dimensão do país e para aquilo que é a história de um país que já teve grandes campeões como Maria Esther Bueno e Gustavo Kirten em singulares, e outros campeões em pares mais recentes como Marcelo Melo, Bruno Soares, ou até as recentes medalhadas olímpicas Lisa Stefani e Laura Pigossi. As coisas não têm sido particularmente fulgurantes neste início de época, particularmente no ténis masculino, com o Tiago Monteiro e o Tiago Wilde um bocadinho abaixo daquilo que podem render, particularmente o Wilde, que não tem ganho encontros. O Tiago Monteiro aqui e ali vai conseguindo umas boas vitórias, até esteve bem na Taça Davis, mas o que é que tens visto? E acima de tudo temos a boa notícia da Beatriz Maia, que é uma jogadora que é muito acarinhada em Portugal, porque ela reconstruiu a sua carreira muito com base no apoio da Federação Portuguesa de Ténis, com wildcards que o Vasco Costa e a Federação Portuguesa de Ténis lhe deram naqueles meses após voltar da suspensão por doping. A Bia tem estado em grande, não é? A caminho, se calhar, do top 50. Sim, tem estado em grande, está perto e não sei se esta semana com o que ela fez em Indian Wells vai conseguir bater o seu melhor ranking de carreira. Os pontos eu acho que sim, eu acho que mais à frente, mas sim. eu acho que estava de ter. Não, ainda não, faltam 4 lugares. 62, ela já foi 58. Exatamente, já foi 58, exatamente, mas está lá perto. Acaba por ser a grande notícia para o ténis brasileiro, é mesmo a Bia Maia, que consegue estar nos grandes torneios, vai fazendo boas exibições. Ela em Indian Wells bateu a Sofia Kenin, foi um jogo estranho, com muitos erros não forçados, mas conseguiu vencer, depois perdeu com a Clara Towson. Mas é interessante perceber até onde é que ela pode chegar, também na variante de pares, onde ela conseguiu fazer final do Open da Austrália com a Ana Danilina, foi uma grande surpresa. E ganharam Sydney também. Exatamente, ganharam Sydney também. No ténis masculino é que as coisas de facto não estão muito sorridentes. O Tiago Ville teve uma queda muito grande, que na verdade não aconteceu antes por causa da pandemia e do congelamento dos pontos. Ele não conseguiu defender aquele título inesperado em Santiago e portanto saiu do top 200 e agora acaba por estar no ranking que corresponde à realidade que tem sido a dele no último ano e meio. Ele não tem conseguido ganhar encontros, nem mesmo no circuito Challenger vai tendo muito sucesso. O Tiago Monteiro dá alguns bons sinais, agora vem aí a terra batida e ele vai precisar muito conseguir bons resultados, mas entre estes todos depois há um nome que eu estou muito curioso para perceber o que é que poderá fazer. O Matheus Puccinelli tem conseguido mostrar-se bem, vai ter obviamente agora no circuito Challenger de conseguir mais resultados, mas tem 20 anos e é um jogador que eu acho que pode ter um futuro interessante. Depois obviamente a nível do ATP Tour é um pouco mais uma incógnita, mas parece-me um jogador com capacidade para ir subindo, para se aproximar
aí do top 150 e depois, obviamente, vendo a evolução dele até o que é que ele pode atingir, mas parece-me que é um jogador que é promissor e que pode dar que falar no panorama brasileiro. Sim, nesse aspecto os brasileiros têm tido alguns jovens de qualidade, né? O Tiago Vilde foi campeão do US Open em Júniors, havia um jogador que entretanto também desapareceu, que era o João Menezes, também fez ali bons resultados nos Challengers, e agora falas do Mateus Puccinelli, mas também há um outro miúdo brasileiro que é o Gustavo Eida, que também tem feito alguns resultados interessantes nos Challengers do Brasil, é muito jovem e joga muito bem. E depois, claro, o Lucci diz que vai voltar. E o Tomás Bellucci vai voltar e tem estado a treinar em Portugal. Por acaso é interessante tentarmos ir descobrir porque é que ele está cá. Não sei se tem a ver com alguma base de treino, acredito que sim, mas temos de ir descobrir o que é que se passa com ele, porque ele tem estado cá a treinar. Aliás, aquele post que ele fez recentemente até tinha o Centralito como fundo. E ele não tem jogado torneio nenhum no Centralito nos últimos anos, portanto, aparentemente era uma foto recente dele cá em Portugal. Pode ser que em relação ao Brasil, sim, é possível que venha jogar nos Challengers, não sei se ele tem ranking, mas talvez peçam a ficar à federação. Por exemplo. Ou isso, sim. Em relação ao Brasil, há também a possibilidade, que não é, na verdade, muito grande, mas há uma possibilidade do Brasil ainda poder entrar nas Davis Cup Finals, porque ficou um wildcard livre por causa da questão da Rússia. A Rússia basicamente foi desqualificada, já tínhamos dado essa notícia, a Rússia e a Bielorrússia, sendo que a Rússia, campeã em título, estava colocada nas Davis Cup Finals, portanto entrou para o lugar da Rússia a equipa com melhor ranking, que era a Sérvia. No caso das Billie Jean King Cup Finals, entrou a Austrália, portanto a Ash Barty, que ia voltar na Fed Cup, na Billie Jean King Cup, já só vai voltar em terra batida, e o wildcard vai ser atribuído garantidamente a uma das equipas, eu penso que são 12. Neste caso agora, exato, mas continua a ser 12, porque a Sérvia tinha o wildcard, portanto não perdeu. Uma dessas 12 vai receber o wildcard, uma delas pode ser o Brasil, mas diríamos que é pouco provável. E eu ainda não, sim, é pouco provável, e agora ainda não percebi o que é que vai acontecer, e andei a ler hoje durante o dia a tentar perceber, não sei o que vai acontecer, portanto há uma dessas seleções que vai receber o wildcard, quer dizer que vai haver na eliminatória do Grupo Mundial em setembro, onde está Portugal, vai haver um lugar vago, portanto ou vão repescar alguém, acredito que possa ser por aí, mas não houve essa notícia de haver uma repescagem, portanto não sei o que é que vai acontecer aqui, se pode haver alguém que tenha um livre passo para ir para os qualifiers das Davis Cup Finals. Pois, eu acho que em termos lógicos devia ser pelo ranking, portanto aí também não nos afeta a nós. Estou aqui a ver rapidamente, olhar para os rankings. Se o wildcard for atribuído pelo ranking das seleções que perderam, quem recebe até é o Canadá, acho eu, exatamente, o Canadá que apresentou uma equipa completamente desfigurada nesta fase da prova, portanto talvez... Se levar a sua seleção a sério é bem capaz de ganhar. Sim, exatamente, portanto se for pelo ranking, se eles atribuírem um passe para os qualifiers do ano que vem pelo ranking, seria o Canadá. Se não, podem sempre sortear e haver uma equipa que joga contra um bye, não é? Colocar um bye no lugar da equipa que subir às Davis Cup Finals. Agora também, se o wildcard for atribuído para as Davis Cup Finals pelo ranking entre as equipas que ganharam, aí seria a Espanha, o que de certo modo até faria algum sentido, tendo em conta o historial, que a Espanha é a melhor seleção dos últimos 10 anos. Mas de facto, vamos ver, são notícias para acompanhar nos próximos dias, sendo que em princípio, de facto, o Brasil dificilmente receberá o wildcard. Vamos lá ver se não há a possibilidade de defrontarmos o Brasil, precisamente, seria de Portugal defrontar o Brasil, o que não deixaria de ser muito engraçado. Vamos então aqui a esta fase de respondermos aqui a algumas perguntas. Recebemos muitas aqui ao longo do dia dos nossos seguidores do Instagram. E há aqui vou deixar aqui uma primeira, esta é para ti. O Rui Castro pergunta qual é que tem sido a taxa de acerto nas apostas. Vou-te perguntar a ti, porque és tu que tens feito quase todas. Está a bombar ou não? É sim, eu não sei de todas, mas eu vi essa pergunta e por acaso fui verificar os últimos 3 blocos de 3, que são os que nós temos partilhado nos stories, e acertámos 7 em 9, portanto não está mal. Não está nada mal. Estamos bem, estamos em grande. E as que lançámos hoje, uma delas é o Alcaraz a ganhar, que neste momento está a destruir autenticamente o Roberto Bautista Agut de 6-2-4-0. O Daniel Medvedev a ganhar em 2 sets, ganhou o primeiro, está a perder 3-1 no segundo, mas com 3 pontos de break, portanto pode ser
caia também, mas não tem corrido nada mal, acho eu. Sim, sem dúvida que não. O Sebastião Trigoso pergunta se achamos que o Zverev pode chegar a número 1. Digo já que acho que sim, mas acho que ele está a dar um bocadinho de pontapés na sorte, porque ainda ontem, quando estavas a comentar o jogo dele, eu estava a olhar para o ranking, ele tinha muito boas hipóteses de lutar pelo número 1 no mundo até ao título que ele defende, que eu penso que é em Madrid, ou seja, ele até Madrid não defendia praticamente nada e havia 3 Masters 1000 pelo caminho, portanto eu acho que ele está aqui a perder 1000 pontos já foram à vida, mas ele tinha, penso que 1400 pontos de diferença para o primeiro lugar, e dos 3.000 e tal pontos que tem em jogo, 1.000 já mandou fora. Portanto, está aqui a dar pontapés na sorte. Eu acho que ele poder pode, mas começa a duvidar cada vez mais porque são muitas derrotas que não fazem grande sentido. Esta de ontem, é certo, Tommy Paul jogou muito no primeiro set e depois a partir de certa altura no terceiro, mas Sasha Zverev é o número 3 do mundo, estava a ganhar 4-2 no terceiro set, não pode perder este encontro. Agora, claro que pode ser número 1, mas acho que vai ser muito difícil, até porque não está ele a correr sozinho por isso. Está ele, está o Daniel Medvedev que já lá está, o próprio Novak Djokovic que entretanto voltará a jogar na terra batida, e Rafael Nadal. Eu cada vez mais acredito que Rafael Nadal vai mesmo discutir para ser número 1 do mundo outra vez. Eu começo a acreditar cada vez mais nisso. Sim, sem dúvida. Nadal está na luta e, como disseste, pode já sair de Indian Wells como número 3, depois fica só a faltar bater mais 2 e ficaria perto se ganhasse Indian Wells. Em relação a mais perguntas, temos aqui a típica, o Fernando Martins pergunta se o Kyrgios tem talento para top 10, eu acho que ele tem talento para número 1. Não é? Talento, não há dúvida nenhuma que tem talento para ser número 1 do mundo. Agora, só o talento nós sabemos muito bem que não chega. Mas a Indian Wells está a jogar muitíssimo bem, especialmente em singulares. Ele em pares ontem com o Kokinakis perdeu com o Isner e com o Sok, que foi, talvez dos 4 foi o que jogou pior. Mas em singulares está a ser um torneio fantástico para o Kyrgios e hoje vai ter um encontro espetacular em perspectiva com o Casper Ruud. Vamos ver mentalmente como é que ele vai aparecer, se ele vai estar ali meio descontrolado, porque sabemos que eles não morrem de amores um pelo outro. Vai ser um encontro muito giro, certamente muito giro, com muito fogo de artifício, com picardias. Estou muito curioso. Perguntam-nos também aqui se ele pode ganhar Indian Wells, quer dizer, aí já é fazer um pouco mais de futurologia, é claro que poder pode, mas eu não acredito por causa da questão física. Eu não acredito por causa da questão física, porque foi um bocadinho como aconteceu com ele. É diferente porque era um grande slam, mas ele em Wimbledon no ano passado chegou lá sem jogar há não sei quantos meses e dizia que não precisava, que levantava-se e jogava e estava bom. Obviamente depois rebentou fisicamente. Aqui não sendo um grande slam, mas eu acho que como para ele ganhar o torneio tem de ganhar 7 encontros, eu acho que ele, se passar o Casper Ruud, mais os 2 de pares que já tem nas pernas. Mais os 2 de pares, eu acho que fisicamente ele vai haver uma altura em que rebenta. Não há milagres. Nós vemos que os jogadores como Rafael Nadal têm de trabalhar imenso para estarem aptos. Kyrgios não trabalha assim tanto, nós sabemos muito bem isso. Portanto, eu acho que fisicamente ele não aguenta. Agora, posso estar aqui muito enganado e sermos surpreendidos. Sem dúvida, é uma das questões que está mais dependente dele do que propriamente qualquer tipo de outro fator. Quem ganha Indian Wells, muito rapidamente, bom, a gente pode aqui tirar ao ar, eu acho que os favoritos no setor masculino é o Nadal, que ainda não perdeu, e depois de não ter perdido com o Korda, acho que é o favorito. É claro que depois temos Medvedev, que está a jogar muito bem, Stefanos Tsitsipas tem sido sólido esta época. Na parte inferior do quadro sobram poucos jogadores, na verdade, Berrettini, Rublev, Deve estar uma boa série. Uma série de vitórias seguidas, mas diria que se tivesse de arriscar 2, diria Nadal e a Kontaveit. Vamos assim, embora a Swiatek esteja em melhor forma até, mas ela não foi muito convincente em alguns dos seus encontros. Ela tem começado mal e depois acaba a arrasar, portanto é ver se ela não faz isso com jogadores melhores que possam colocá-la em problemas. Eu vou arriscar, tenho de olhar para o quadro feminino, mas eu no quadro masculino vou cometer aqui uma pequena loucura e vou arriscar que o vencedor vai ser o Carlos Alcaraz, vai deixar-nos todos embasbacados. Neste momento está só a dar 6-2, 5-0 ao Roberto Bautista Agut. E tu partilhaste aqui, eu não sei como é que estão as estatísticas no segundo set, mas devem estar ainda melhores. Ele no primeiro foi 15 winners e um erro não forçado. Não é real, está a jogar PlayStation. Não, eu tenho estado aqui a espreitar o jogo, é inacreditável, porque é como se estivesse a jogar contra um júnior, e o Roberto Bautista Agut é o número 15 do mundo e simplesmente não consegue aguentar
a bola do adversário, e depois o Alcaraz está naqueles dizem que também não falha, ou seja, ele bater forte na bola bate sempre, mas hoje está a bater forte na bola e não está a falhar absolutamente nada, é inacreditável o que ele está a fazer. Agora falhou uma esquerda, acabou de falhar uma esquerda para 30 igual, mas para ir por um palmo, portanto é incrível, de facto. No feminino vai ganhar a Simona Halep. Olha, bom palpite também, jogou muito bem contra a Coco Gauff e é uma antiga campeã deste torneio. Mais perguntas assim muito rapidamente. O Ricardo elogia os prognósticos, diz que têm sido ótimos, de facto a percentagem, como tens dito, não tem sido má, tem sido bem boa. Perguntam-nos o Tiago Costa se algum jogador alguma vez conseguiu ganhar os 4 Grand Slam e os Jogos Olímpicos no mesmo ano. Só uma jogadora, Steffi Graf, em 1988, foi a única a fazer esse feito no masculino. Na era Open, só Rod Laver ganhou os 4 Grand Slams e nessa altura não havia Jogos Olímpicos, não havia ténis nos Jogos Olímpicos. E por fim temos aqui só uma última, um jogador fora do top 100 que possa surpreender esta época. Boa pergunta. O Nuno Borges, a gente já sabe que sim, mas para nós não nos surpreende muito. Eu não vou dizer Nuno Borges, podia ser, mas não vou dizer Nuno Borges, vou dizer o Tomás Machak, da República Checa. Olha, essa é uma. Eu, por acaso, no início do ano, escrevi um tweet qualquer a dizer que este jogador vai dar que falar este ano, mas depois quem apareceu mais rapidamente no top 100 foi o outro checo, o Jiril Eetska, depois da meia-final em Roterdão, mas de facto é um ótimo palpite. Vou olhar aqui rapidamente também para o top 100 para deixar um diferente, mas há de facto uma série de jogadores, basta olhar ao circuito Challenge e ver a qualidade que há por lá, mas se tivesse que dizer assim um fora desse contexto, diria aquele italiano com quem o Nuno Borges ganhou nas meias finais do torneio de italiano. Gosto muito, o Flávio Cioboli, é muito grande, é muito sólido a linha de fundo, tem muito boa atitude e é mais um italiano, juntamente com o Sinner e com o Musetti, que eu acredito que vai ser no mínimo top 30 ao longo dos próximos anos, só tem 19 anos ainda. E a Itália neste momento levanta-se uma pedra e sai de lá um potencial top 50. Sem dúvida. É de facto um país em grande crescimento e também no ténis feminino. Agora só para dizer, entretanto, o Carlos Alcaraz ganhou mesmo 6-2, 6-0. Ganhou 6-2, 6-0 e eu estava aqui a ver se apareciam as estatísticas, mas não consegui apanhá-las, mas de facto 6-2, 6-0 pode defrontar eventualmente o Daniil Medvedev nos oitavos de final, o que seria certamente um grande encontro, embora aí eu continuo a achar que o Medvedev partirá como favorito, até pelo estilo de jogo que ele tem, vai obrigar o Alcaraz a bater mais bolas do que é habitual, e jogaram em Wimbledon, em relva, o Medvedev, eu comentei assim, enquanto o Medvedev ganhou-lhe muito facilmente, mas lá está, agora em piso rápido poderá ser diferente. Bom, quanto a perguntas está tudo contado, nós vamos encerrar por aqui o nosso podcast. Já sabem, o nosso podcast Bola Amarela, patrocinado pela Betano Portugal, Betano Brasil, um dos grandes parceiros do nosso site e também do nosso podcast. Já sabe que pode acompanhar toda a atualidade, todos os resultados, todas as notícias mais importantes, tudo o que precisa de saber no nosso site, nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e, claro, todas as semanas aqui no início da semana com o apanhado possível da semana de ténis com o podcast do Bola Amarela. Fiquem por aí, nós voltamos para a semana.